Qual é? Disfunção biomecânica e neuromuscular. O primeiro fator causal que vai levar a uma desorganização nesse tendão do supraespinhoso é uma disfunção biomecânica. Uma disfunção biomecânica de que especificamente, Vinícius? Nós temos aqui 4 pontos dentro da disfunção biomecânica. O primeiro, um desequilíbrio nos pares de força, entre os pares de força. Ou seja, podemos pegar o trapézio superior com o supraespinhoso. O supraespinhoso, ele tem a função, nos primeiros 30 graus do movimento de abdução do ombro ou flexão de ombro, de fazer o sprint do movimento. Tal como o trapézio superior, ele participa na rotação externa da escápula nos primeiros 30 graus, 45 graus aproximadamente, onde que os primeiros 30 graus de abdução de ombro, a escápula não se mexe. E esse trapézio ele tem que estar preparado para entrar em vigor, entrar em ativação a partir dos 30 graus de abdução do complexo do ombro. Ou seja, a partir desse momento de 30 graus de abdução, o trapézio superior entra de forma muito eficaz para auxiliar, junto com o serrátil anterior, a rotação externa da escápula, desengajar essa articulação e permitir, assim, a abdução completa. Então, um desequilíbrio, por exemplo, entre esses pares de força vai levar a uma sobrecarga do tendão do supraespinhoso. Agora, há outro fator também que a gente vai ter aí é uma ineficiência ou uma inibição do supraespinhoso na participação do esfíncter do movimento. Isso é muito importante porque, como eu falei para você, os primeiros graus, os primeiros 30 graus de abdução, eles estão presentes, ele é realizado pelo supraespinhoso. E, nesse momento onde o supraespinhoso ele sofre uma inibição, ou seja, ele não trabalha como deveria, vai existir uma compensação pelo deltoide médio. Anota isso. Isso é muito importante dentro da biomecânica. O deltoide médio, ele vai um mecanismo compensatório em razão da inibição do supraespinhoso, que vai entrar com vigor esse deltoide médio, e a resultante de força do deltoide médio é para cima e para dentro. E com isso, haverá uma sobrecarga, um estresse mecânico, onde que o deslizamento superior da cabeça do úmero criará uma diminuição do espaço subacromial, do túnel subacromial. E durante o movimento de abdução, ele irá perder a capacidade de fazer a rotação externa que é feita pelo supraespinhoso. E essa perda de rotação externa, ou seja, essa ineficiência, tanto do esfíncter do movimento pelo supraespinhoso, quanto tanto para a rotação externa, também feita pelo supraespinhoso, vai deixar uma consequência na cintura escapular, na glenomeral, que é a ineficiência dos depressores da cabeça do úmero. E essa depressão da cabeça do úmero irá resultar em sobrecarga mecânica nesse tendão, provocando uma impactação entre o acrômio e o trocânter maior. Isso, num primeiro momento, nós vamos ter a resposta daquele tendão, normalmente uma resposta daquela região peritendínea, porque o tendão ele é avascular, na verdade, a região peritendínea vai repercutir com um processo inflamatório, podendo aparecer, por exemplo, uma bursite, uma peritendinite. Dá aquela dor pontual, o paciente chega para a gente com aquele desconforto, apontando aqui, ou às vezes até com dificuldade de fazer movimento, com aquela dor aguda, mas a grande maioria dos pacientes não procura a gente nesse momento. Ela não procura por uma ajuda nesse momento, por quê?
em torno de 3 a 4 semanas essa dor vai embora naturalmente. E aí é que mora o grande perigo. Por quê? A partir desse momento, instala-se o início da tendinose. O momento em que há a diminuição do processo inflamatório após 21 dias, nós vamos ter o início da tendinose do supraespinhoso de origem biomecânica, de um desequilíbrio neuromuscular.